São 21h30. Hoje é quarta-feira. E como fazemos todas as quartas-feiras neste horário, vamos celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Todo mundo pergunta sobre o que significa medicina espiritual. A medicina espiritual utiliza o poder curador do espírito. Espírito como sinônimo de Deus. Então, nós nos intitulamos como orientador espiritual. E como médico, atendemos em nossas clínicas para orientações espirituais ou ciência médica. Uma de nossas clínicas fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1263, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Telefone 11 3744 4007. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024. No bairro do Pacaembu, em São Paulo também. O telefone lá é 11 3661 4243. Temos uma clínica também a Rua Dr. José Afonso de Melo, 118, edifício Trade Center, bairro Estela Maris, em Maceió, Alagoas. Telefone lá 82 3435 6661. Como médico, atendemos nas especialidades de ortopedia, neurologia e reumatologia. Para queixa de problemas de cefaleia, enxaqueca, dores de coluna vertebral, ombros, quadris, joelhos e demais articulações. Problemas de incapacidade progressiva, com dores ou peso nas pernas ou dificuldade à movimentação ou à marcha. Atendemos vários pacientes com sequelas de AVC, isquêmico hemorrágico, com hemiplegia, paraplegia, ou demais doenças neurológicas que causam limitações funcionais neurológicas ou incapacidade. Nós queríamos agora abrir um parênteses para falar alguma coisa sobre Alzheimer. O Alzheimer é um nome que inspira uma certa preocupação e diríamos até um certo terror aos pacientes de terceira e quarta idades. O que nós podemos dizer é que, em nossa clínica, nós atendemos muitos pacientes com problemas crônicos de coluna cervical, por processos vários. Um deles seria de degeneração articular com o exagero de artrose entre as articulações. Na coluna cervical, de cada lado, passam duas artérias extremamente importantes, chamadas artérias vertebrais. Pois bem, essas artérias vertebrais atravessam a partir da sexta vértebra cervical até a base do crânio. E é um dos grandes fatores que fornecem o suprimento de sangue para o nosso cérebro. O sistema nervoso não vive sem oxigênio e sem glicose. Então, as artérias vertebrais são dois ductos muito importantes que levam vida ao sistema nervoso. Pois bem, com o exagero dessa artrose cervical, esse fluxo fica prejudicado. Esse fluxo, muitas vezes, diminui por obstáculos da própria artrose, que afunila o ducto arterial, diminuindo esse aporte de oxigênio e de glicose. Pois bem, nós notamos que nos pacientes que têm essa artrose num exagero de hipertrofias, eles desenvolvem quadros parecidos com Alzheimer,
perda de memória, perda de orientação, perda de vida propriamente dita, de raciocínio, né? Então, com o tratamento ortopédico de alinhamento do eixo vertebral, nós notamos uma grande melhora desses pacientes rotulados como portadores do mal de Alzheimer. Nós não estamos aqui afirmando que o mal de Alzheimer ele é totalmente dependente de problemas da coluna cervical. Mas, seguramente, o problema de coluna cervical por obstrução com artrose ou hérnias de disco é um fator complicador da circulação cerebral e, como tal, pode estar envolvido como fator importante do mal de Alzheimer. Como orientador espiritual, nós desenvolvemos trabalho através da cura pela medicina espiritual, que é a cura através o maior de todos os poderes, o poder de Deus. Aqui não temos vínculo com nenhuma religião, crença ou doutrinas religiosas. Também somos orientadores de cura através do poder da mente, a energia mental ou a cura mental, que é diferente de cura espiritual, apesar que as igrejas e religiões chamam curas mentais impropriamente de curas espirituais. Sempre enfatizamos que temos à nossa disposição várias ferramentas de cura dos males que afligem todo ser humano. Vamos recordar rapidamente, se alguém está doente, quais os mecanismos que eles têm para retornar ao seu estado de saúde. Bom, vamos recordar todos eles. Primeiro, temos nossos mecanismos naturais de vida e de cura e equilíbrio de saúde, que são, primeiro, o nosso sistema de preservação ou instinto de preservação. Então, vejam vocês, nós temos mecanismos instintivos de perigo. Então, nós evitamos zonas de risco ou lugares ou problemas que possam afetar a nossa vida ou a nossa saúde. Esse é o nosso instinto ou sistema de preservação. Depois nós temos um sistema chamado de homeostase. O sistema de homeostase é um sistema de equilíbrio do ser humano. Não só o equilíbrio físico propriamente dito, de equilíbrio mental, de equilíbrio físico e mental. Então, esse sistema de equilíbrio que nos põe sempre no prumo, desde que alguma coisa queira nos tirar desse equilíbrio, dessa harmonia, nós automaticamente somos levados de volta ao equilíbrio, à harmonia, por um sistema chamado sistema de homeostase. Ainda como sistema natural, nossa herança divina e natural, nós temos um sistema de defesa e também um sistema de ataque de doenças, chamado sistema imunológico. Então, nós já nascemos portadores dessas três bênçãos que nos protegem durante toda a nossa vida. Essa é uma herança divina de cada ser humano. Segundo, temos depois, a seguir, a melhor medicina que existe para cuidar de nossa saúde, que é a medicina preventiva. Aqui temos as vacinas e as campanhas de informação e orientação e prevenção de doenças e outras males que afligem o ser humano. Medidas de higiene, orientação e educação alimentar, educação física e saneamento básico. Todas medidas de medicina preventiva. Terceiro, a seguir, a ciência médica proporciona
uma medicina de visão total do ser humano, chamada Clínica Médica Geral, que desenvolve tratamentos médicos, clínicos e mesmo cirúrgicos do cirurgião geral. Aqui inclui-se também a pediatria, que é uma clínica geral voltada para os pacientes infantis. Quarto, dando continuidade às ferramentas à nossa disposição de tratamento e cura, vem a medicina das especialidades médicas ou cirúrgicas. Aí é uma infinidade delas, né? Neurologia, ortopedia, obstetrícia, ginecologia, endocrinologia, gastroenterologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia, e vai daí, etc, etc, etc. Nestas medicinas das especialidades, temos também a psiquiatria, a psicologia e a neurociência, voltada para os desvios do equilíbrio mental, entendendo-se esses desvios na área médica por desvios do pensamento, comportamento ou ação. Até aqui, considera-se a medicina como alopática, ortodoxa ou tradicional. Mas a seguir vem uma medicina ou uma ciência médica chamada vibracional. É a medicina das energias. Aqui incluem-se vários ramos da medicina já consagrados pela ciência médica e outros que são utilizados, mas ainda não consagrados pela ciência médica. Aqui tudo pode ser rotulado geralmente como medicina alternativa. A acupuntura da medicina chinesa, a medicina indiana ou ayurvédica, homeopatia, florais de Bach, cromoterapia, radioterapia, radiestesia, termoterapia, fisioterapia, cinesioterapia, eletroterapia, talassoterapia, que é a terapia pela água do mar, terapia dos cristais, fototerapia, helioterapia pela luz solar, hidroterapia, etc. Como vocês veem, esta medicina vibracional considera o ser humano matéria e energia, né? Enquanto a medicina alopática se foca no homem físico material, a medicina vibracional tem o seu foco voltado para o homem vibracional, para o homem energético, para o homem virtual, para o ser humano virtual. Sexto, na sequência de ferramentas de tratamento e cura dos males que afligem o ser humano, vem uma ciência de grande eficiência, chamada cura mental, ou cura pela energia mental, ou cura pelo poder da mente. É o tratamento ou cura induzidos ao necessitado ou doente de doenças psicossomáticas, via poder de sugestão, repetição, convencimento, hipnose. Estas curas muitas vezes são confundidas com curas espirituais. Em ciência médica, temos uma multidão de doenças psicossomáticas, ou seja, doenças criadas pela mente. São as doenças mente-corpo. E assim, por reversão, esta mesma mente pode realizar os milagres de cura mental. Há quem diga que todas as doenças são psicossomáticas. Eu diria, no entanto, que a maioria das doenças que afligem o ser humano são psicossomáticas. E apenas uma minoria são somatopsíquicas, ou seja, doenças corpo-mente, doenças que acontecem no corpo e afetam a mente. Assim, as doenças psicossomáticas nascem primeiro na mente, para depois se manifestar no soma ou corpo físico. E, mais raramente, a doença pode acontecer no físico, para depois emocionalmente afetar a mente. São as doenças somatopsíquicas ou corpo-mente. São bons exemplos de doenças psicossomáticas as alergias do aparelho respiratório e da pele, a hipertensão essencial, várias doenças do trato digestivo, dos rins,
das glândulas de secreção interna ou hormônios, doenças da esfera da psiquiatria, etc, 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 etc. E até o diabetes ou o câncer podem acontecer como doença psicossomática. São exemplos de doença somatopsíquica. Todos os acidentes com traumatismo de maior ou menor gravidade. Mas mesmo aqui, os traumatismos podem ter decorrido de um mau uso da atenção ou raciocínio mental. Então, muitos problemas decorrem de alteração do raciocínio por episódios emocionais. Até aqui, todas as doenças podem ser tratadas ou curadas. Não esqueça que os seus equilíbrios naturais de preservação, integração, instinto de preservação, homeostase e imunologia, esses tratamentos você recebe de graça, pela graça de Deus. Da área médica, você precisa comprar os tratamentos. Eles têm que ser comprados. Finalmente, vem a maior e mais incrível ferramenta de cura, que é que um ser humano pode ter o privilégio de conseguir. É a cura através do poder de Deus ou cura espiritual, a que nós chamamos de cura pela medicina espiritual. A cura espiritual não é um privilégio de ninguém e de nenhuma crença religiosa. Ela pertence a todos, indistintamente, de crenças religiosas, e diríamos que pertence até aos descrentes, ateus ou agnósticos. A cura espiritual, ou cura através da medicina espiritual, é a cura total de todos os males que afligem o ser humano. E uma vez conseguida esta cura, ela é definitiva. Nenhuma doença ou mal curado voltará mais desde que ela tenha sido uma cura espiritual. Esta cura espiritual, pela medicina espiritual, é a cura do impossível, é a cura do milagre de cura do incurável. Vejam, todos que sempre nos perguntam de cura pela medicina espiritual. Vocês estão entendendo o raciocínio? Agora eu vou dar a vocês 2 princípios, depois mais 2, que orientam a cura espiritual, para que vocês entendam como funciona esta cura espiritual. Primeiro, para o reino espiritual, a doença não existe. Por quê? Tudo que é mal não tem filiação espiritual. A doença é um mal. Então, para o reino espiritual, a doença não existe. O que existe, então? O que existe para o reino espiritual é o doente. Ele não trata a doença, o reino espiritual. A medicina espiritual não se preocupa com a doença. Pode ser que doença for, a medicina espiritual não quer nem saber que doença é essa, mas ela quer saber que doente é esse. Porque o doente tem filiação espiritual. Então, ele tem realidade espiritual. Ele existe. A doença não tem realidade espiritual. Então, para a medicina espiritual, o que importa é o doente, que tem filiação espiritual e assim tem realidade. Segundo, para a medicina espiritual, não existe tempo ou distância. Então, ela não quer saber há quanto tempo o doente está doente, ela não quer saber onde o doente está morando. Entende? Nada existe de impossível para a medicina espiritual. Logo, aqui não existe o incurável. Quem consegue a cura espiritual pode ser chamado de curado, na acepção da palavra. Porque aqui a cura é total e definitiva. E somente um curado como esse pode pretender ser um curador espiritual.
À primeira vista, parece ser um privilégio conseguir a cura espiritual, mas jamais Deus pode privilegiar alguém. Então, a cura espiritual está muito longe de ser um privilégio, mas ela obedece a 2 outros princípios básicos e fundamentais para que essa cura espiritual possa acontecer. Primeiro, o mal do necessitado de cura espiritual não pode ter sido causado pela própria culpa do doente ou paciente. Vou repetir, hein? Veja você, princípio básico, fundamental para acontecer uma cura espiritual. Primeiro, o mal ou a doença do necessitado de cura espiritual. Não pode esse mal ter sido causado pelo próprio paciente ou doente. Exemplo banal, simples. Digamos que você fuma cigarros durante 30 anos e, de repente, você desenvolve um câncer de pulmão. E você aí vai invocar a Deus o poder da cura espiritual. Veja, você é um grande culpado dessa doença ter acontecido. Então, é muito pouco provável que você possa conseguir a cura desse mal que você propriamente criou. Não quer dizer que esse mal é incurável e nem que Deus não vai te curar. Mas é pouco provável que você reúna forças para conseguir essa cura espiritual de um mal que você mesmo se causou. Segundo princípio básico e fundamental para acontecer a cura espiritual é o merecimento. Você terá que ter a forte e firme convicção de que não é culpado da tua doença ter acontecido e que você merece esta cura espiritual. Em outras palavras, isto é, que você pode merecer essa cura espiritual é a mesma coisa que dizer que você tem fé de conseguir essa cura. Se você está liberto de toda a culpa dessa doença ter acontecido, e se você se considerar firmemente merecedor desta cura, o milagre de cura espiritual, pela medicina espiritual, que sempre é uma decorrência, seguramente vai acontecer. Esperamos ter esclarecido a várias perguntas nesse sentido que sempre nos fazem os pacientes, os doentes e os alunos do curso de medicina espiritual. Entenderam? Claro que nós vamos voltar aqui inúmeras vezes falando disso, mas eu acredito que com essas explicações nós subimos mais um degrauzinho na escala do conhecimento espiritual dos nossos caríssimos ouvintes. Vamos continuar, e como sempre fazemos, respondendo sempre as perguntas que nos chegam. Agora nós vamos responder perguntas via ciência médica. Então, a pergunta que nos chega de vários ouvintes: qual sua orientação para aqueles doentes que tiveram AVC ou outros males neurológicos que deixaram sequelas com incapacidade motora, de força, movimento ou locomoção? Hemiplegia, paraplegia, paresia ou parestesias? Então agora nós vamos responder à luz da ciência médica. Toda lesão que desabilita o sistema músculo-esquelético do doente, este precisa de tratamento de reabilitação, porque fatalmente estas lesões neurológicas deformam todo o sistema músculo-esquelético
E essa deformidade musculoesquelética causa muito prejuízo aos doentes neurológicos. Mas há grandes diferenças entre os pacientes puramente neurológicos e os pacientes ortopédicos. A reabilitação de processos ortopédicos, em geral, são menos demoradas, de evolução mais rápida e mais eficientes. Os resultados aparecem aos olhos do paciente e aos seus familiares mais facilmente, o que deixa o médico, os fisioterapeutas, o paciente e seus familiares muito animados com o tratamento. Já a reabilitação dos pacientes neurológicos é muito mais demorada. A melhora, quando vem, é muito lenta, trabalhosa. E todos envolvidos, mas é absolutamente necessária. Independente de resultado mais rápido ou mais demorado, jamais deve-se desistir do tratamento de reabilitação de sequela neurológica, porque se isso não for feito o mais breve possível, haverá graves prejuízos não só aos nervos do doente, mas a todo o seu sistema músculo-esquelético. Em nossa clínica, nós temos vários pacientes com sequelas neurológicas em tratamento e com evolução bastante satisfatória. Tomás já fez sinal de que o nosso tempo se esgotou. É uma pena, mas nós voltaremos aqui na próxima quarta-feira, se Deus quiser, no horário de 21h30. Por enquanto, se quiserem ver nossas entrevistas anteriores, acessem YouTube, Rui com Y, Mercúrio. Se quiserem saber alguma coisa mais sobre medicina espiritual, acessem o nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, podem acessar www.ruicompmercurio.com.br. Nossas clínicas têm os seguintes telefones e os pacientes sempre pedem: fale devagar, repita, por favor. Então aqui vão. Telefone de uma das clínicas: 11 3744 4007. Telefone da outra clínica: 11 3661 4243. Telefone da terceira clínica, que não fica no estado de São Paulo, fica no estado de Alagoas: 82 3435 6661. Muito obrigado por toda essa atenção que nos dispensaram. Sejam todos muito felizes, com muita saúde. Até a próxima.